Por mais que pareça óbvio, nada é unânime. E a mesma coisa se aplica aos maiores autores de fantasia de todos os tempos. Eu sei que vocês vão falar assim, mas eu já sei quem é o primeiro, não interessa. Você vai ficar até o final desse vídeo para você ver se concorda comigo ou não, que vai te surpreender essa lista, hein? Então, a gente vai falar aqui hoje dos 5 maiores escritores de fantasia de todos os tempos. Esse aqui é um vídeo teste. Se esse vídeo der certo, comenta aqui embaixo se vale a pena ou não eu fazer uma série de vídeos falando de todos os principais autores de fantasia. Muito obrigado, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vamos começar pelo criador de As Crônicas de Nárnia, que seria o C.S. Lewis, com 13 pontos. O C.S. Lewis, ele é aquele cara que criou uma das maiores obras da literatura fantástica de todos os tempos. Eu falei aqui das Crônicas de Nárnia, e tecnicamente falando a gente tem 7 livros. Esses 7 livros, eles constituem em obras que podem ser lidas separadamente ou lidas num único tomo, que é lançado aí sob a forma de As Crônicas de Nárnia, que é um livro grande, mas ele reúne os 7 livros que compõem essa heptalogia. Como é que se escreve isso, gente? O Lewis, gente, ele nasceu em 1898 e morreu em 1953. E ele era muito amigo de uma outra pessoa que está aqui nessa lista. E ele foi influente porque ele meio que trouxe uma vertente um pouco diferenciada. Ai, gente, pior que é difícil de não dar spoiler. Mas a obra dele, ela é influente e até hoje já gerou muitas coisas interessantes. Inclusive, eles começaram a fazer uma série de filmes baseado nessa série. Se você se lembra da história, basicamente você tem um mundo normal e dentro desse mundo você tem essa outra realidade onde acontecem as outras questões aí do mundo de Nárnia. Para você ter acesso a ele, é só de formas específicas. E uma dessas formas, por exemplo, é o guarda-roupa, que é abordado no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa. E aí, se você for observar, o tempo ele passa diferente lá dentro. Então, por conta dessa característica, fica difícil de você manter, por exemplo, os mesmos atores, a mesma trama. Os livros eles são bem diferentes um do outro, então eles têm características muito próprias. E raramente os personagens aparecem em todos os livros. Só que aí, por conta disso, as histórias elas não estavam conseguindo ter uma sequência tão idealizadinha, por assim dizer, como o nosso próximo dessa lista, que seria... Em quarto lugar, a gente tem ninguém mais, ninguém menos que J.K. Rowling com 16 pontos, que foi cancelada por ser transfóbica. Só que a gente não se lembra que, na verdade, ela tem um trabalho de filantropia muito grande aí, ela faz doações muito vultosas para obras de caridade. Então, gente, ninguém é perfeito, né? A autora nasceu em 1965, que constitui 55 anos de idade, e seu magnus opus seria Harry Potter. Mas ela também tem um outro pseudônimo chamado Robert Galbraith. Robert Galbraith, oh meu Deus, ela é minha pseudônima, que estranho. Só que ela lança como forma de homem que é para ela diferenciar ali daquela característica que já é conhecida pelas pessoas. Ou seja, ela não é a J.K. Rowling, mas é a autora que criou essas obras. E a mais famosa seria o Chamado do Cuco. E também tem a obra chamada Branco Letal. Racista! Harry Potter é simplesmente a obra de fantasia mais vendida de todos os tempos, considerando os 7 livros juntos. O primeiro livro, apenas a contento, vendeu sozinho 150 milhões de cópias. É tipo cópia pra cacete. E nesse caso, ela é muito famosa justamente por ter quebrado diversos paradigmas, por ter bebido de fontes como esses outros autores que a gente vai estar falando aqui ainda. E aí ela lançou a obra dela e depois disso ela simplesmente explodiu, fez muito sucesso, ganhou vários prêmios, por exemplo, o Hugo Awards, e conseguiu repercussão mundial com uma legião de fãs praticamente interminável e inclusive influenciou outros autores. Eu, por exemplo, sou muito influenciado por J.K. Rowling e tem muita coisa lá, muitas características dela no meu livro. Se você não conhece, o link tá aqui na descrição, corre lá, beleza? Pra conhecer. Gente, pelo amor de Deus, dá uma chance para autor menos conhecido no Brasil, abrace o escritor brasileiro. Então, corre no link que vocês com certeza vão gostar se vocês são fãs de fantasia épica, beleza? E a obra se tornou ainda maior depois que a Warner Bros. Comprou os direitos e começou a adaptação para o cinema, fazendo aí alguns dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos. É uma coisa simplesmente surreal, são números assustadores. Em terceiro lugar na nossa lista, Robert Jordan com 21 pontos. A magnus opus do escritor seria A Roda do Tempo, cujo primeiro livro foi lançado no ano de 1990. E no caso, ele nasceu em 1948 e infelizmente morreu em 2007. Essa obra dele é uma obra extensa, que foi primeiramente pensada como uma trilogia, depois passou a ser uma sexologia, e depois ela se tornou uma obra de 12 livros, que foi como ele planejou inicialmente. O porém é que ele lançou somente até o 11º livro e faltou o último livro, que se chamaria
A Memory of Light. Só que aí, pelo fato dele ter morrido e não conseguido lançar esse livro, a esposa dele, que é a pessoa que administrou os espólios depois que ele morreu, ela selecionou o Brandon Sanderson para ele poder continuar a história, que no caso seria um livro, só que o Brandon Sanderson resolveu dividir em 3 livros, então ele lançou uma trilogia para finalizar a Roda do Tempo. Nesse caso, a gente teria uma obra de dimensões colossais, os livros são muito grandes, a obra ela é muito profunda e tem muitos personagens, muitas tramas, tem mais ou menos uma característica parecida com as Crônicas de Gelo e Fogo em termos de dimensão territorial, em termos de mundo, que é muita coisa, tudo muito grande, tudo muito ambicioso. No Brasil foram lançados 6 livros, que seriam O Olho do Mundo, A Grande Caçada, O Dragão Renascido, A Ascensão da Sombra, As Chamas do Paraíso, O Senhor do Caos. A gente não sabe se eles vão continuar os lançamentos, porque tem muitos fãs que compram os livros somente depois que a obra já está toda completa, então eles compram a coleção inteira e aí não estimula as editoras a continuarem investindo porque é caro, você tem que pagar a tradução, você tem que pagar a capa, você tem que pagar direito para um, direito para outro e no fim das contas a produção literária no Brasil ela é muito cara, então isso desestimula. Então, gente, não esperem finalizar a obra inteira antes de comprar, comecem já a comprar e comprando conforme forem lançando para ir mantendo o estímulo ali das publicações, beleza? Comenta aqui se você é do tipo de pessoa que espera a publicação completa ou se você vai comprando livro por livro conforme eles são lançados. Agora é que tá, vem o suspense. Quem ficou em primeiro e quem ficou em segundo? Vocês sabem quem são os 2 nomes que eu tô falando aqui? Porque em segundo lugar, rufem os tambores, George R. Martin com 23 pontos. Bom, pra mim, minha opinião, ele não tem igual assim na literatura. É um cara que eu não consigo explicar como que eu sou apaixonado pelas Crônicas de Gelo e Fogo. Foram minha inspiração maior na criação do meu livro O Cavaleiro da Maldição e da minha saga aí que eu tô escrevendo. George Martin, ele talvez ele não tenha influenciado tanto quanto a J.K. Rowling ou quanto, enfim. Mas ele criou uma legião de fãs tão igualmente apaixonada quanto, em torno aí das suas Crônicas de Gelo e Fogo, que já eram obras famosas antes já da adaptação de Game of Thrones. E ele também lançou outros livros, como A Morte da Luz e a série Wild Cards, onde ele administra aí com outros escritores. Só que o importante é que o George Martin, depois principalmente da produção lá de Game of Thrones, que ficou simplesmente gigantesca, ele se transformou numa das referências principais em termos de fantasia, e ele traz o conceito novo para a fantasia, que seria a fantasia dura, que é uma fantasia que tem sim seus elementos fantásticos. Muitos discordam se é alta fantasia, se é baixa fantasia. Vou fazer um vídeo falando sobre isso ainda, comparando aí para saber o que é o que. Mas o importante é a gente entender que, indiferente a qualquer coisa, a obra é sensacional e é uma das mais importantes obras de fantasia de todos os tempos. Só que, independentemente do quanto o George Martin seja bom, o quanto eu gosto mais dele do que de qualquer outra coisa, inclusive eu vou fazer um vídeo que eu vou lançar na semana que vem, comparando esses dois, que você sabe quem que é o primeiro colocado, não adianta nem tentar negar que ele não vai conseguir superar esse cara. Porque, inclusive, o George Martin se inspira e diz isso claramente. Eu me inspiro em George R. Tolkien, que é o primeiro colocado dessa lista. Com 27 pontos, George R. Tolkien nasceu em 1892 e morreu em 1973, deixando aí a maior série, a maior obra da história da fantasia de todos os tempos. Você tem obras pregressas, você tem, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, mas O Senhor dos Anéis ele mudou o paradigma, ele mudou a estrutura em si, da maneira como a fantasia é contada. Dessa forma, o George R. Tolkien ele inspirou todos os outros escritores que vêm depois, não interessa quem seja, porque o estilo de estrutura, onde você tem um mundo narrativo criado apenas com aquele intuito, em que você tem os personagens e que você tenha justamente uma estrutura de castas, uma estrutura de famílias nobres, de reinos e tudo mais, só é possível porque George R. Tolkien nos trouxe mais ou menos o esclarecimento e criou um padrão aí para essa indústria. Ele é um exímio linguista e, nesse caso, ele criou uma série de idiomas complexos justamente para o seu universo fantástico que se chama... eu não sei ler essa palavra. A gente acha que o universo fantástico dele se chama Terra-média, mas a Terra-média é apenas uma das partes do universo fantástico dele, entende? O universo fantástico é maior do que a Terra-média. E aí você tem toda uma estruturação linguística, você tem povos, você tem raças, você tem elfos, anões, não sei das quantas, convivendo num ambiente ali gigantesco, onde ele criou uma série de funcionamentos, né, de mecanismos que até hoje são explorados na literatura fantástica. E, inclusive, são explorados em outros tipos de história. Por exemplo, o George Lucas, que é o criador lá de Star Wars, ele falou que uma das inspirações dele foi justamente O Senhor dos Anéis. É inspirado brutalmente ali no Senhor dos Anéis, porque não dá pra fugir. O cara criou uma coisa que é simplesmente sensacional. Mas, agora vem a parte polêmica. Eu não gosto tanto do Senhor dos Anéis. Eu não posso ser hipócrita, eu não sou tipo um fã super apaixonado. Gostei dos filmes,
mas é aquele tipo de coisa. Gostei, falei, muito bom, parabéns, próximo filme. Entende? Não é aquela coisa que eu fiquei super apaixonado. O que você achou dessa lista? Você gostou? Comenta aqui embaixo a sua opinião, comenta os seus autores favoritos. Se você concorda, se você não concorda, o problema é seu. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, até o próximo vídeo. Tchau!